Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro dos Juízes, Juízes capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 em diante. Livro dos Juízes, capítulo 3, do verso 12 em diante. Enquanto você acha, eu lembro que nós tivemos, nesse último final de semana, nós tivemos o Congresso dos Homens e no sábado nós tivemos o workshop ele. Quantos homens vieram no workshop? Amém, temos alguns aí que vieram. Foi bom? Amém? Gente, foi abençoador e aqueles que participaram, sei que saíram edificados, serão homens ainda melhores. Eu quero apenas dar uma dica para você, esposa, que o seu marido não veio, ou para você, homem, que não pôde vir, que é a leitura desse livro, que é o livro que baseou também o nosso seminário Legado. Eu escrevi esse livro aqui no mês passado, e é um livro que dá um chacoalhão em nós, homens, para que, de fato, venhamos viver uma vida além de nós mesmos, construindo um legado. Todo homem que entende o seu propósito de construir legado é um homem que no dia a dia se torna melhor, extraordinário. Se você quiser, mulher, abençoar o seu marido, o seu namorado, ali embaixo, na livraria você pode comprar, no café. E você, homem que não veio, compra. 1 hora sentado você lê esse livro assim, mas ele vai te dar princípios poderosos para construir realmente uma vida extraordinária e deixar um legado. Amém? A palavra de Deus nos diz em Juízes 3, do verso 12 em diante: mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprove, e por isso o Senhor deu a Eglon, o rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguiram uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante quantos anos? 18 anos. Verso 15, novamente. Os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe deu um libertador chamado Eude, homem canhoto. Repitam comigo, homem canhoto no 3, 1, 2, 3. Homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Amém? Eu gostaria de, nessa noite, estar falando a respeito de uma temática muito importante para cada um de nós. Limitados para o mundo, porém escolhidos por Deus. Deixa eu perguntar para você e responda com sinceridade. Você é escolhido por Deus, sim ou não? Você é um escolhido de Deus, sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado: escolhido para quê? Escolhido. Escolhido para quê? Ah, pastor, escolhido para ser salvo. Porém, o salvo, ele vive como salvo, construindo um legado, pensando em coisas eternas, vivendo de uma maneira diferente. E Eude tem muito a nos ensinar, e por isso eu gostaria de chamar a tua atenção para esse personagem bíblico. Talvez você está aqui e você nunca ouviu falar desse tal de Eude da Bíblia. Pois é um dos juízes de Israel, um importante juiz de Israel. O texto vai nos dizer e dar informações preciosas para que você venha compreender o cenário, poder também trazer aplicações para a sua vida. O texto começa dizendo que o povo mais uma vez está pecando contra o Senhor, o povo de Deus, que recebeu o presente de poder entrar na terra prometida, estar com o Senhor. Esse povo está praticando idolatria, imoralidade, se envolvendo com práticas erradas, e o Senhor permite que Eglon se fortaleça. O texto é bem claro aqui em nos dizer, no verso 12, Deus permitiu que esse rei de Moabe, Eglon, se fortalecesse. Ele vai fazer então alianças com amonitas, amalequitas. Interessante, vai dizer que essa aliança que eles formam dá tanta força para eles que eles conseguem conquistar a cidade das palmeiras. Que mistério é esse, cidade das palmeiras? Você sabe qual é a cidade das palmeiras? A Bíblia vai dizer várias vezes que essa cidade das palmeiras é Jericó.
E até hoje, quando você vai lá em Jericó, você vai encontrar muitas palmeiras. Essa é a cidade das palmeiras. E não é qualquer cidade. Nós estamos falando da Jericó, que foi a porta de entrada para o povo viver a promessa do Senhor de entrar na terra prometida. Você se lembra? A história lá de Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Você lembra da música? Quem não conhece a história do povo dando voltas na muralha, as muralhas caíram? Então é algo muito simbólico também, porque aquela cidade Deus entregou na mão do seu povo de uma maneira extraordinária, assustando todos os outros povos. E agora, anos depois o povo voltar a cometer pecados, essa cidade está na mão dos inimigos. O símbolo de vitória do povo de Deus está agora na mão dos inimigos. Interessante que o verso 14 ainda vai nos informar o seguinte: os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. O que isso significa, pastor Lediel, estar sob domínio? Os povos antigos, quando conquistavam, eles já colocavam o povo para trabalhar para eles, e faziam isso cobrando tributos, ou seja, você parou para pensar que durante 18 anos esse povo acorda cedo, esse povo trabalha no pesado, esse povo planta, não para construir os seus sonhos, mas para construir os sonhos do seu opressor, daquele que os oprimiu, e daquele que agora está subjugando o seu povo, e inclusive impondo a sua cultura, a sua idolatria, a sua imoralidade. Isso é subjugar. 18 anos. E daí o texto vai nos dizer, no verso 15, que novamente então os israelitas clamaram ao Senhor, que então lhes deu um libertador. E aqui, lições importantes para nós. O clamar a Deus, o invocar a presença do Senhor, que o texto está nos informando, não diz apenas que eles fizeram uma oração: Senhor, olha, se lembra da gente. Mas essa expressão, clamar ao Senhor, de fato nós reconhecemos nossos pecados, nós reconhecemos, Deus, que não sabemos viver sem a Tua presença, nós não damos conta do que está acontecendo aqui, estamos sofrendo e precisamos da Tua intervenção, porque reconhecemos que a força do nosso braço, o nosso jeito de fazer as coisas não dá certo. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. A palavra clamar ao Senhor é isso que eu falei para vocês. É um posicionamento de alguém que entendeu que não dá mais para viver debaixo desse jugo, dessa opressão, desse sofrimento. E é lindo quando o texto diz então que daí Deus ouve e lhes dá um libertador. Antes tarde que nunca, mas já é um incentivo para cada um de nós, para que venhamos clamar dessa maneira, ter um posicionamento quando a gente percebe que ao nosso redor as coisas não vão bem, nós precisamos da ajuda divina. Eu dou 5 segundos para você então responder para si mesmo: qual é o Eglon que está oprimindo a minha vida? Qual é o rei Eglon que tem me subjugado? Explica melhor, pastor Lediel. Sim. Talvez o teu Eglon, como até já foi falado aqui pelo pastor Cleito, seja um vício que tem oprimido a sua vida e você não consegue se libertar. Entra ano e sai ano. Isso drena a sua energia, isso tira a tua paz, isso gera guerra dentro do seu lar e você está ali, subjugado a esse Eglon. Talvez o seu Eglon seja traumas não curados, uma carência emocional absurda, que faz você aceitar qualquer tipo de relacionamento, inclusive com quem não te ama de verdade, não te valoriza, mas você literalmente, pelas suas carências absurdas, você se submete a esse Eglon que só te faz sofrer, só te deixa triste, angustiado, aprisionado. Talvez o seu Eglon seja uma culpa, um pecado não confessado, ou a falta de uma atitude de pedir perdão, e isso está aí na sua mente, impede você de dormir, impede você de ter um posicionamento saudável. É um Eglon. Enfim, poderia denominar vários Eglons: medo, ansiedade, depressão, e assim por diante. Eu não sei qual é o seu Eglon, mas tudo aquilo que impede você de viver uma vida abundante é um Eglon na sua vida.
Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você quer ouvir, sim ou não? O mesmo Deus que capacitou esse guerreiro Eude a destruir a força de Eglon e matar Eglon, esse Deus não mudou. Ele continua capacitando os seus para viverem vitórias extraordinárias. Você aceita isso sobre a sua vida? Então o que nós precisamos fazer, pastor Lediel? Porque eu preciso vencer esse Eglon. E eu reconheço que, muito parecido com essa história, aquilo que era o meu troféu de conquista, a minha Jericó, foi roubada. A minha Jericó foi saqueada. E eu confesso que, de fato, parece que as minhas forças e as minhas energias já não são para construir os meus projetos e eu estou subjugado. O que eu preciso fazer? Vamos entrar no texto de novo. Verso 15, novamente os israelitas clamaram ao Senhor que deu um libertador chamado Eude, e eu pedi para vocês repetirem que era um homem canhoto. Um homem canhoto. Pastor Lediel, que informação é essa que a Bíblia vai trazer? E por que a Bíblia traz essa informação? E o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Eu não sei se você sabe, mas no mundo inteiro, em torno de 10% da população mundial é canhota. Eles já nasceram, na sua grande maioria, com a mão esquerda desempenhando as principais habilidades. Agora, no Oriente e alguns lugares específicos, a régua baixa. População, por exemplo, como Índia, Nepal, em vez de 10%, às vezes é 1%, 2%. E na experiência que eu tive visitando o Nepal, eu comecei a entender um pouquinho melhor até os textos bíblicos como esse, porque a gente chegou lá, um missionário muito inteligente, muito esperto, né? Ele já foi passando algumas orientações para nós. E o missionário falou: olha, por favor, evitem tocar as pessoas com a mão esquerda. E se for cumprimentar, sempre com a mão direita. E se for tocar nas pessoas, com a mão direita. Tá, e por quê? Não, porque na nossa cultura, aqui, e todos os países budistas, hinduístas e assim por diante, eles vão ter essa ideia de que a mão direita é a mão pura, é a mão hábil, é a mão para você cumprimentar os outros. Agora, a mão esquerda não. A mão esquerda ela é considerada impura. A mão esquerda ela é usada para higiene pessoal. E daí nas montanhas a gente viu que realmente nos lugares não tinha papel higiênico, e assim por diante. A mão esquerda ela toca em coisas mortas. É a mão esquerda. E daí eu comecei a entender. Daí eu perguntei: tá, mas me diga uma coisa, e as pessoas que são canhotas? Ele falou: olha, dos anos que eu estou aqui eu não conheço. Até porque, numa cultura como essa, se a pessoa nasce naturalmente canhota, ela obrigatoriamente, por funcionalidade, ela vai ter que desenvolver as habilidades da mão direita. Então na escola já começa isso, desde o pequeno, ele não pode escrever com a mão esquerda, é com a mão direita. Acho que no Brasil tem algumas histórias das nossas avós que também eram mais ou menos assim, né? Aí eu já ouvi algumas histórias de alguns vovôs dizendo: eu era canhoto e quando eu fui escrever com a mão esquerda, me bateram com régua na mão, era proibido, tive que desenvolver as habilidades, enfim. Lá no Oriente é mais ou menos assim. Isso me chamou a atenção quando eu estava olhando para esse texto, porque eu fico imaginando Eude. Ele estava num contexto de milhares de anos atrás, num contexto onde de fato os canhotos também eram vistos de maneira estranha, e tem alguns teólogos que eles chegam a interpretar esse texto dizendo: certamente esse Eude, ele tinha algum defeito na mão direita, por isso ele era canhoto. Porque então aí há a concessão, como até hoje também no Oriente. Se a tua mão direita tem alguma defeituosidade, algum problema, então é aceitável que daí você use a mão esquerda. Não sei porque o texto não fala isso, mas é uma interpretação muito possível e muito viável. Enfim, agora é interessante que, por ser um homem canhoto, certamente Eude era visto como
estranho, limitado, é um cara muito diferente. Porém, quando a gente para observar o texto, o verso 16 já diz assim: e Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da sua roupa. Olha que interessante isso aqui. Os guerreiros usam a espada com a mão direita. Consequentemente, por agilidade, ela não fica aqui também. A bainha não fica na perna direita, fica aqui. É muito mais viável você tirar aqui e ágil. Só você ver as guerras medievais e assim por diante. Eude, ele fez uma espada diferenciada para ele e escondeu na coxa direita. A gente começa a perceber os detalhes da narrativa, porque justamente esse camarada vai conseguir entrar armado na sala do rei Eglon. Ele vai lá levar tributos, talvez ele já fazia isso com bastante frequência, mas o texto vai dizer que alguns outros homens estão carregando junto com ele os tributos para o rei, e ele entra na sala do rei, entra de maneira que as pessoas não percebem, porque talvez a revista foi feita aqui, não viram que não estava armado, mas lá está agora ele, diante do rei, com a espada escondida na perna direita. E de repente, ele pede então para os seus se retirarem, e ele diz para o rei que tinha uma mensagem secreta para o rei. E assustadoramente, o rei permite que ele fique sozinho, porque pede para os seus soldados se retirarem. Olha os mistérios. Ou seja, faz todo sentido olhar para o texto e parece que esse Eude, ele não bota medo em ninguém. Aqueles que olham com os olhos naturais e normais, batem o olho nele e não dão nada. Mas ali está alguém preparado para fazer algo extraordinário. E é isso. Esse homem chamado Eude, ele vai ter um posicionamento, ele vai matar esse rei, e ali começa um processo de libertação. Aquilo que muitos viam como algo diferente, como algo limitado, como algo que o comprometia, agora estava sendo usado para algo extraordinário. E aqui eu começo a trazer algumas aplicações para a nossa vida. Aplicações para nos fazer entender que, do mesmo jeito, pelas nossas diferenças e nossas singularidades, alguém pode olhar para você e te subestimar. Alguém pode olhar para a sua história, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser, e pode até imaginar: esse nunca vai fazer nada extraordinário, esse não vai ter grandes vitórias, essa não vai chegar a cumprir coisas significativas. Porém, eu venho aqui lembrar você: Deus usa as suas singularidades para fazer coisas extraordinárias. E se alguém tentou te limitar, tentou te rebaixar, pela sua diferença tentou diminuir você, saiba que quando você está alinhada em Deus, inclusive, as suas diferenças são ferramentas para que coisas grandes venham a acontecer. Você me entende? Amém? Quando nós vamos para a palavra, parece que aqueles que o mundo limitavam, que o mundo rotulavam como alguém insignificante, Deus escolhia exatamente esses. Você conhece a história de Davi, o menor da sua casa, mas Deus o escolheu para que fosse o maior rei de Israel. O moço enviado como escravo para o Egito, de escravo, Deus o havia escolhido para ser um grande governador. Ana, a estéril, se tornou mãe de um dos maiores profetas de todas as sagradas escrituras. Pedro, o pescador impulsivo, se torna líder da igreja de Deus. Ou seja, olhe para você, olhe para a sua história, olhe para as suas diferenças e até, inclusive, observe aquilo que muitos desprezaram quando falavam de você. É exatamente aí que você vai encontrar uma fagulha divina
para fazer coisas extraordinárias. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e diga para essa pessoa: é você, com as suas singularidades, que Deus quer usar. E é isso. Pare de querer negar as suas singularidades para se encaixar num padrão social ditado por pessoas que estão longe de Deus. Você não precisa ser igual às outras pessoas, pensar igual às outras pessoas, caminhar como as outras pessoas, parecer como as outras pessoas. E se você observar, isso acontece sutilmente no nosso mundo. Os padrões de beleza, hoje, eles começam por fora, mas querem levar todos a pensarem do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, falar do mesmo jeito. O Senhor nos criou de uma maneira única. Se você pega o seu polegar, você vai ver que a tua digital é única, a íris do teu olho é única, já no corpo. Agora, quando a gente fala da tua alma, a tua alma é única, a tua criatividade é única, as tuas emoções são únicas. O que você precisa fazer? Alinhar o seu coração em Deus, para que Deus use isso e você seja um instrumento poderoso na mão dele. É assim que funciona. Entendendo isso, nós precisamos olhar também para Eude e aprender com ele a valorizar a sua singularidade, porque no momento certo Deus vai usar isso, mas eu não posso usar aquilo que Deus me deu de qualquer maneira. Eu preciso usar com sabedoria, inteligência e coragem. Se você pega a descrição do texto, você vai perceber que Eude planejou todas as coisas. Ele não vai usar uma arma sem a preparar, ele não vai entrar sem uma estratégia preparada. Ele sabe que ele foi chamado por Deus para algo extraordinário, mas ele está organizando todas as coisas, ele planeja tudo, para que quando chegar ali, não dependa de sorte, mas ele planejou e sabia: o Deus que me chamou e o Deus que me deu inteligência é o Deus que vai me abençoar. Corajoso, pede para aqueles que trouxeram junto com ele os tributos voltassem, e isso é interessante porque nos faz entender que o ato de coragem, ele não precisa de espectadores, entenda isso. Tem pessoas que diante de um público quer ser aplaudido pelo seu ato de coragem. Eude pede para todos saírem, aqueles que estavam com ele, daí fala para o rei, e o rei também pede para todos saírem, só está ele e o rei. Ele sabe qual é a sua missão, independente se vai haver alguém depois para elogiá-lo ou não. Ele está ali focado na sua missão, ato de coragem. Ele age com inteligência e o mais importante, é alguém que confia no Senhor e tem força para superar o medo, o pavor limitador, o pavor limitante. Tem pessoas, escute isso que eu vou dizer, tem pessoas que perderam a sua Jericó, tem pessoas que só vivem para nutrir sonhos dos seus opressores, mas não conseguem ter um posicionamento por medo. Medo de não saber se vai dar certo ou não, o que vai acontecer ou não. Ei, se Deus colocou em você um espírito de autoridade, você precisa se posicionar para resgatar aquilo que você sabe que o céu já confiou a você. Então, eu vou aplicar isso de uma maneira bem prática sobre a sua vida. Não seja passivo se você percebe que o seu casamento não vai bem. Não seja passivo se você percebe que a sua família não vai bem. Não seja passivo quando alguém do teu lado, que Deus confiou a você, está precisando de uma mão amiga. Eu já falei algumas vezes esse púlpito e volto a repetir. Nós precisamos parar com esse discurso de alguém precisa fazer alguma coisa. Deus te encheu do Espírito dele para você fazer alguma coisa. Essa família é sua, esse trabalho é seu, essa empresa é sua, esse desafio que chegou até você é para você se posicionar. E talvez você ainda está naquela ideia: poxa, mas eu sou tão diferente. É exatamente por isso que Deus te escolheu, te colocou aonde você está, para que com a sua diferença você também possa fazer a diferença. Você me entende? Amém?
quando você valoriza a sua autenticidade, quem você é, e quem Deus está edificando na sua alma, através da sua personalidade, dos seus jeitos, quando você dá liberdade a isso, você consegue ver resultados que ninguém mais iria conseguir, porque aquilo foi incumbido a você. Sempre quando nós vamos apresentar uma criança, você me vê repetir uma frase aqui, e a frase que eu sempre digo aos pais é: Deus não erra. Se essa criança chegou até você, justamente porque os céus permitiu que isso acontecesse, há em vocês a graça, a sabedoria, a habilidade para encaminhar essa criança no caminho certo, porque vocês estão aqui consagrando ao Senhor, tem a mente de Cristo já em vocês. Então, bola para frente, façam acontecer, vistam essa camisa da paternidade e sejam instrumento de Deus para essa criança. Eu posso falar isso em qualquer área da sua vida, aonde Deus te colocou, na família que Deus te colocou, aí para você estar, mas não ficar ali, drenando a sua força para um Eglon, mas sim para viver as promessas e as propostas de Deus sobre a sua vida. Amém? Pega na mão de quem está do lado e diga assim: você nunca terá vitórias extraordinárias vivendo de forma segura. Como assim, pastor Lediel? Isso é forte, isso é forte. Mas nós servimos um Deus que nos convida o tempo todo a sair de uma zona de conforto. E enquanto você, e presta atenção no que eu vou te falar agora, enquanto você não entender que a sua verdadeira segurança está em Deus, mas você achar que segurança é isso, segurança é aquilo, e ficar limitando a sua vida nessas opiniões, você não vai ter vitórias extraordinárias. É por isso que a necessidade de você agir com coragem, ousadia e inteligência se manifesta todo dia. Vocês estão me olhando assustado, mas o nosso conceito de segurança pode ser um limitador de desfrutar as promessas de Deus, porque a pessoa está ali numa gaiola existencial, e ela pensa: mas aqui eu estou protegida, eu dentro dessa gaiola, como um passarinho, o gato não vai me pegar, porque o gato não consegue entrar aqui. Só que você esquece que Deus te chamou para voar, e fica ali, achando que aquilo ali é a segurança, e aquilo é tão limitador. Agora você pega isso e aplica em outras áreas da sua vida, aplica isso. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, o senhor sabe, né? Melhor só do que mal acompanhado, porque ela construiu uma barreira ao redor dela contra relacionamentos. Eu concordo parcialmente, sim, melhor só do que mal acompanhado, mas melhor do que só é bem acompanhado. Voa! Ou você tem um chamado para o celibato, e 99,9% diz não, pastor. Pois é. Então daí fica naquele negócio, ei, coloca isso diante de Deus. Deus vai te dar um homem abençoado, Deus vai te dar uma mulher abençoada. Quem recebe, amém? O solteirão aí, é assim. Pessoas que muitas vezes financeiramente estão ali, não, mas eu ganho os meus saláriozinhos aqui, mas você sabe que com a capacidade que você tem, as habilidades que você tem, você pode romper. Sai disso que você tem chamado de conforto, para romper ainda mais, porque se Deus te chamou, você pode ir, Ele confirma a palavra. Glória a Deus, amém. Eude se posiciona, Eude entra, Eude mata o rei Eglon. O texto vai nos dizer que quando percebe que a conversa está demorando, eles batem na porta, Eglon não atende, eles imaginam que o rei foi ao banheiro, e nisso Eude já tinha fugido. E a partir do verso 27 diz assim:
Eude, quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou ele, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, nas suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles eram fortes e vigorosos, e nenhum escapou. E naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. É isso. Terceira verdade é essa: Deus, Ele nos chamou para marcar gerações, para que nós venhamos influenciar e impactar. Um homem que teve coragem de ir lá enfrentar Eglon, agora ele influenciou todos os outros, porque na lógica se esse camarada entrou no lugar mais protegido, ele conseguiu derrotar o próprio rei, nós podemos fazer também alguma coisa. E motivou eles então a se posicionarem com coragem. E o texto é enfático em dizer que Eude não estava dizendo: eu matei Eglon, glórias a mim, eu sou bom. Não, o papo dele é outro. O Senhor entregou Moabe nas suas mãos. Não é ele, é o Senhor. Ele teve um posicionamento com coragem, ousadia, entendendo as suas diferenças, usando o diferente para fazer grandes coisas, porque era um escolhido de Deus. Ei, você precisa se posicionar para restaurar esse teu casamento, não apenas para você ter paz no seu casamento, mas porque você já está influenciando a geração de amanhã. Você precisa se posicionar contra esse ciclo de miséria que atormenta a sua família há décadas. E você olha para trás, parece que isso já vem de gerações. Você precisa se posicionar para abençoar os seus filhos. Você precisa se posicionar contra opressões malignas. Você olha para trás, parece, caramba, é tantos anos de opressão maligna, tantos anos que filhos não conseguem dormir direito, tantos anos de pesadelos, tantos anos de xingamento e maldição na minha família, tantos anos de maldição, tantos anos diabo para cá e demônio para lá. Chega, se posiciona para que a partir de você a história mude. Quando as pessoas verem o testemunho da sua vida, o que Deus fez, a restauração que você passou em Cristo, eles vão dizer: é possível sim sair desse jugo de Eglon, e é isso que eu quero para a minha vida. Você crê nisso, amém? Eu estava falando da Manuzinha, e eu louvo a Deus pela vida desse casal, porque os médicos falaram para a Paty, para o pastor Cleito: impossível vocês serem pais, isso nunca vai acontecer, já era. Mas eles foram aos pés do Senhor. Tu sabe o nosso sonho, Senhor, faça a sua vontade, Senhor. Está ali essa princesa linda, e eles foram já instrumento para incentivar outras pessoas em 2025 a dizer: é possível. O Deus que há milhares de anos atrás deu um Samuel para Ana, é o Deus que agora deu a Manu para eles, é o Deus que pode fazer também milagres na minha vida. É isso. Então esse posicionamento de alguém que sabe que foi escolhido por Deus para viver o extraordinário, viver o sobrenatural, não é apenas para você desfrutar desses deleites, mas é porque você foi chamado para ser sal e luz, mudança nesse mundo. A régua desse mundo hoje é baixa demais. A régua desse mundo, eles se baseiam tudo apenas no cifrão e no dinheiro no bolso, mas a paz na alma eles não têm, esperança verdadeira eles não têm. Colocaram uma cabeça no travesseiro e dormir em paz eles não conseguem, porque eles medem tudo por baixo. Mas há em Cristo uma possibilidade de, mesmo nesse tempo, viver uma vida em abundância, viver o extraordinário de Deus, desfrutar das promessas do Senhor, caminhar de cabeça erguida, vendo os milagres acontecendo, vendo promessas se cumprirem, porque Deus não mudou. Agora, você precisa entender que você é um escolhido de Deus para essas grandes promessas. Amém?
Se coloque em pé, nós vamos finalizar. E eu só quero lembrar você que aquilo que falaram que era limitante na sua história, aquilo que o mundo olhou e disse: isso te limita, isso te compromete porque você é diferente. Deus olha e Deus diz: é meu escolhido, é minha escolhida. E essa diferença será usado para grandes vitórias. Feche os seus olhos. Eu quero que você comece a conversar com Deus. Fala para Deus qual o posicionamento que você precisa ter hoje, como um escolhido, como uma escolhida, para reconquistar a sua Jericó, para matar esse Eglon que está drenando a sua alegria, drenando a sua paz, consumindo a sua força. Em nome de Jesus, Eglon será derrotado. Em nome de Jesus, Eudes se levantam hoje aqui em Blumenau, como pessoas cheias do Espírito de Deus, para gerar libertação e vida. Senhor, na Tua presença nós estamos e nos posicionando para viver realmente as Tuas promessas sobre nós. Hoje olhamos para a história de Eude, entendendo que mesmo com a sua diferença, mesmo com olhares de rejeição e de limitação, ele creu num chamado e viveu o extraordinário. Nós nos posicionamos também com coragem, ousadia, compreensão espiritual, para não aceitarmos esta opressão sobre a nossa vida. Não fomos escolhidos para ser subjugados, não fomos escolhidos para ficar presos em vícios, não fomos escolhidos para cair em depressão, não fomos escolhidos para viver dominado pelo medo e pela ansiedade, não fomos escolhidos para gerar filhos derrotados, não fomos escolhidos para viver casamentos fracassados, nós fomos escolhidos para uma vida abundante em Ti. E disso nós tomamos posse, Senhor. E é por isso que eu abençoo esse homem, eu abençoo essa mulher, eu abençoo esse jovem, eu abençoo essa criança, pedindo que o Teu Espírito Santo tire essa venda dos olhos, em nome de Jesus, que esse homem e essa mulher possa ver o potencial que há em si, dado pela Tua poderosa mão. Espírito Santo de Deus, venha trazer a motivação correta, a compreensão correta, as estratégias corretas, dê inteligência e sabedoria dos céus, que o Teu filho, a Tua filha, Senhor, possa ainda esse ano ver a sua Jericó reconquistada, os seus inimigos derrotados, e a bênção da prosperidade, da alegria, da paz real chegando. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua bênção sobre a Tua igreja, e assim eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço quem está do seu lado e dizer para essa pessoa: creia que Deus te escolheu para grandes vitórias.